Hi, pessoal, esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que no vídeo de hoje nós estudaremos um outro grupo de cistos maxilares que não são frequentemente questionados em concursos públicos, a exemplo do cisto radicular, do queratocisto odontogênico, do cisto dentígero, do ameloblastoma. Contudo, por exigir um conhecimento tanto de patologia quanto de embriologia da face, é possível que um questionamento acerca desses cistos denominados de cistos fissurais ou cistos da fenda facial seja questionado. Basicamente, esses cistos eles são o cisto glóbulo-maxilar, o cisto palatino mediano, o cisto nasopalatino, o cisto da papila incisiva e o cisto nasolabial. De maneira que a teoria acerca da origem desses cistos, que seria decorrente do aprisionamento de células epiteliais do ectomesênquima epitelial que recobriria os centros de desenvolvimento faciais embrionários decorrente da fusão desses processos, foi proposta pelo professor Thoma em 1950. Entretanto, a partir de 1960, 1963, dois professores, o professor Sicher e o professor Suardi, eles questionaram essa origem desses cistos das fendas faciais, ou então cistos fissurais, decorrentes do aprisionamento do ectomesênquima, de tecido epitelial, decorrente da fusão, ou entre a linha de fusão desses processos. Porquanto, segundo esses autores, em humanos, esses processos de desenvolvimento faciais eles não ocorreriam como entidades, como unidades independentes, ou seja, eles seriam centros de crescimento que não se nivelariam, mas que, ou melhor dizendo, que não se fusionariam, mas que se nivelariam, ou seja, não ocorreria a fusão, mas simplesmente o nivelamento desses centros de crescimento sem ocorrer a fusão o aprisionamento de tecido epitelial no interior desses centros de crescimento, de maneira que essa teoria, a partir desse aprisionamento desse epitélio nessa linha de fusão, foi seriamente questionada desde 1960. E basicamente é o que é ilustrado nesse slide, em que nós teríamos o nivelamento desses centros de crescimento de maneira a não proporcionar o aprisionamento de tecido epitelial de ectomesênquima, de tecido epitelial, entre esses centros de crescimento. E à direita nós teríamos o fusionamento, ou seja, seriam centros de crescimentos independentes que se fusionariam com a formação de tecido epitelial entre esses processos de desenvolvimento faciais embrionários. É importante se ressaltar que no contexto, ressalto novamente, no contexto da cavidade oral, somente na linha mediana do palato é que ocorreria esse processamento, esse fusionamento desses processos faciais embrionários de maneira a proporcionar o aprisionamento de tecido epitelial entre esses processos de
desenvolvimento facial embrionário. Nas demais localizações, incluindo a linha média da mandíbula, esses centros de crescimento eles seriam únicos, dois centros de crescimento únicos, de maneira que eles levantariam, ocorreria o nivelamento desses centros de crescimento, de maneira a não proporcionar o aprisionamento desses restos epiteliais não odontogênicos no mesênquima desses centros de crescimento, de desenvolvimento facial, incluindo o cisto glóbulo maxilar, que nós estudaremos a seguir. Entretanto, em 1997 foi questionada essa origem foi novamente questionada essa origem do cisto glóbulo maxilar, porquanto existe a possibilidade de que o cisto glóbulo maxilar, foi levantada novamente a possibilidade do aprisionamento de restos epiteliais não odontogênicos na linha de sutura da pré-maxila com a maxila. Lembrando que a linha pontilhada nesse slide sinaliza o processo nasal mediano que dá origem à pré-maxila, o processo globular, enquanto que a linha sólida, o processo maxilar. De maneira que, dependendo da localização onde se admite que ocorra essa fusão, poderia se aceitar ou não essa origem do cisto glóbulo maxilar a partir do aprisionamento desse epitélio não odontogênico nessa linha de fusão. Entretanto, esse fusionamento desses processos faciais nessa região glóbulo maxilar, ou seja, entre o processo nasal medial e o processo maxilar, ele só ocorre esse fusionamento como centros de desenvolvimento, de crescimento faciais independentes, de maneira a proporcionar o fusionamento em animais experimentais, tais como os primatas, o macaco rhesus e o macaco mulata. Esse sim, ocorre o fusionamento. Em humanos, admite-se que nessa região ocorra o nivelamento, o simples nivelamento, de maneira que não seria possível o aprisionamento. Além do que, como o professor Ferenczi, em 1958, provou, essa linha de fusão ou de nivelamento, como queiram, desse processo nasal medial e maxilar, ele ocorreria não entre o incisivo lateral e o canino, mas sim entre o incisivo lateral e o incisivo central, de maneira que esse aprisionamento nessa região ela não seria possível entre o incisivo lateral e o canino. Por sua vez, Lyson e Chiaia, em 1997, eles voltaram a levantar a hipótese do aprisionamento desse epitélio odontogênico na linha de fusão da pré-maxila com a maxila, que de fato, segundo eles, em primatas, funcionaria como centros de desenvolvimento, de crescimento faciais em primatas,
independentes de modo a proporcionar o fusionamento desses centros de crescimento, do epitélio desses centros de crescimento independente, nessa linha entre o processo nasal medial e o processo maxilar na região do incisivo central, do incisivo lateral e do canino. Contudo, essa hipótese do professor Lyson e Geyer foi em 2000, em um estudo que eu vou mencionar, a bibliografia, ilustro a bibliografia em tela também, demonstrou que mesmo em primatas que ocorre de fato o fusionamento entre a pré-maxila e a maxila, esse fusionamento ele se dá em primatas também nessa região entre o incisivo lateral e o canino, de maneira que o cistoglóbulo maxilar, como uma entidade independente, como um cisto fissural, como resultante do aprisionamento de epitélio não odontogênico na linha de fusão ou de nivelamento entre o processo nasal medial e o processo maxilar, ou entre a pré-maxila e a maxila, ela não ocorre. O que de fato ocorre com relação ao cisto glóbulo maxilar é que ele, na realidade, são lesões de natureza odontogênica, outras lesões, outros cistos odontogênicos, como o queratocisto odontogênico, como o tumor odontogênico adenomatóide, como o ameloblastoma unicístico, como o cisto radicular, granuloma periapical, que se localizam nessa região denominada de glóbulo maxilar. Então, se questionarem, para vocês, o cisto glóbulo maxilar existe como uma entidade distinta? Não. Na realidade, são outras lesões odontogênicas e não odontogênicas que ocorrem nessa região de glóbulo maxilar, proporcionando radiograficamente essa imagem radiográfica, radiolúcida, radiotransparente de uma pera invertida. Feitas essas considerações introdutórias e embrionárias, nós passamos a explicar o que de fato é o cisto glóbulo maxilar. Se ele não ocorre como uma entidade distinta, originária, a partir do epitélio não odontogênico, aprisionado entre os processos faciais de desenvolvimento embrionário, porquanto esses processos de desenvolvimento embrionário faciais, eles são centros distintos de crescimento que, à medida que eles crescem, que o embrião se desenvolve, eles se nivelam de maneira a não propiciar o aprisionamento de restos epiteliais do ectomesênquima que recobre esses centros de crescimento mesodérmico. Isso em humanos, porquanto em primatas, a despeito de ocorrer de fato o fusionamento, a fusão dos processos de maxilares e nasal e glóbulo maxilar pertencente ao processo nasal medial, bem como a sutura entre a pré-maxila e a maxila, ou seja, entre o processo nasal lateral e o processo maxilar, essa sutura da pré-maxila com a maxila, em humanos ocorre o nivelamento e em primatas ela ocorre
em uma região entre o incisivo lateral e o incisivo central. De maneira que, tanto em primatas quanto em humanos, o aprisionamento desse tecido epitelial na região entre a pré-maxila e a maxila, entre o processo nasal lateral e o processo maxilar, ele, tanto em primatas quanto em humanos, não ocorre nessa região entre o incisivo lateral e o canino. Isso posto, passamos a compreender o que de fato é essa lesão considerada como cisto glóbulo maxilar. Essa lesão considerada como cisto glóbulo maxilar nada mais é do que uma imagem radiográfica de pera invertida localizada entre as raízes do canino e do incisivo lateral, que promove essa imagem radiográfica de cisto glóbulo maxilar, ou seja, essa imagem de pera invertida. Em outras palavras, dentre as lesões odontogênicas são cistos radiculares, granulomas periapicais, tumores odontogênicos adenomatoides, ameloblastomas, que se localizam nessa região entre o incisivo lateral e o canino. E dentre as lesões não odontogênicas, se pode citar, por exemplo, o granuloma central de células gigantes, que se localiza também nessa região, dentre outros tumores odontogênicos e não odontogênicos, tais como, por exemplo, o tumor odontogênico adenomatoide, dentre outros. Isto posto, para exemplificar com um caso clínico, nós apresentamos esse caso que nós reportaremos a seguir, que foi extraído desse trabalho de colegas belgas e alemães publicados sob o título O cisto glóbulo maxilar, uma entidade distinta ou um mito, em que os autores desenvolveram esse seu trabalho no direcionamento de explicar esse questionamento, se seria uma entidade distinta ou um mito. E eles chegaram à conclusão que, com base no estudo que eles realizaram, que grande parte dos dentes localizados nessa área denominada de glóbulo maxilar, entre o incisivo lateral e o canino, não apresentavam vitalidade pulpar e eram, em grande parte, lesões de natureza odontogênica, cistos, granulomas, dentre outras. E, basicamente, os autores eles publicaram nesse artigo, essa imagem radiográfica de pera invertida localizada entre o incisivo lateral, a raiz do incisivo lateral e do canino, que, submetidos ao teste de vitalidade, o incisivo lateral respondeu negativamente a esse teste de vitalidade pulpar. De maneira que a imagem clínica dessa lesão, que pode ser cística ou tumoral, é de uma cavidade localizada entre as raízes desses dentes. Submetido esse paciente ao tratamento endodôntico, a gente podemos observar que houve uma diminuição, uma regressão da lesão com reparo ósseo, permanecendo ainda uma discreta área radiolúcida, radiotransparente, envolvendo a raiz desse incisivo lateral, sugerindo que, de fato, a lesão era uma lesão de natureza odontogênica. E o histopatológico dessa lesão revelou a presença de uma lesão granulomatosa constituída por plasmócitos, linfócitos, polimórficos nucleares, neutrófilos, dentre
outras células inflamatórias que sugerem o diagnóstico de granuloma periapical, porquanto não foi identificado epitélio de revestimento cístico, a despeito do epitélio de revestimento cístico também poder ser encontrado na forma de ilhas epiteliais de permeio a esse tecido granulomatoso, de maneira que essa lesão, tudo indica, era um granuloma periapical. Feitas essas considerações como conclusão desse nosso trabalho, desse nosso vídeo, com base na revisão da literatura que nós realizamos, de fato, o cisto globomaxilar, como uma entidade distinta, ela não ocorre. E não ocorre por duas razões. A primeira razão é que, com relação ao processo de fusão dos centros de crescimento dos processos de desenvolvimento faciais, em nível da pré-maxila e da maxila humana, eles não se fusionam, eles se nivelam. E quando se considera, por exemplo, estudos relacionados com os primatas, que de fato apresentam um centro de crescimento de processos de desenvolvimento facial que de fato se fusionam, esse fusionamento com esse possível aprisionamento ocorre em uma região que não a do incisivo lateral e do canino, mas mais à frente entre o incisivo lateral e o incisivo central. De maneira que no contexto da embriologia humana, o cisto glóbulo-maxilar, como um cisto fissural, tendo como base o epitélio de desenvolvimento não odontogênico, inexiste. O que de fato ocorre são lesões de natureza odontogênica ou não, recapitulando, que ocorrem nessa região. É importante se ressaltar isso porque a inexistência desse cisto glóbulo maxilar, ele data desde 1958, quando Ferenczi afirmou isso, que a região de sutura entre a pré-maxila e a maxila se dá num posicionamento mais à frente do que a região de incisivo lateral e canino. Contudo, em 1992, 1993, uma estudante de pós-graduação da Universidade de Washington, em Seattle, com base em estudos embriológicos realizados em humanos e em primatas, ela sugeriu a possibilidade de que se deveria considerar novamente a possibilidade da existência do cisto glóbulo maxilar, porquanto estudos de embriologia apontavam que esse cisto glóbulo maxilar, o epitélio de desenvolvimento desses processos faciais nessa região da pré-maxila e da maxila, eles poderiam se fusionar e originar esse cisto glóbulo maxilar. De fato, ele ocorre, mas ocorre esse fusionamento em primatas. Em humanos ocorre o nivelamento. E quando ocorre em primatas, como foi bem demonstrado nesse trabalho que nós reportamos nesse vídeo, esse fusionamento ocorre em um posicionamento mais à frente, uma região mais à frente de incisivo lateral e de incisivo central. De maneira que, resumindo, se questionarem a respeito da origem do cisto glóbulo maxilar e colocarem como alternativa que o cisto glóbulo maxilar não existe como uma entidade distinta, é essa a resposta. E se perguntarem o que é
o cisto glóbulo maxilar, a imagem radiográfica do cisto glóbulo maxilar, você pode responder que são lesões de natureza não odontogênica e odontogênica que ocorrem nessa região com essa imagem radiográfica de pera invertida, dentre as quais se ressaltam o granuloma periapical e o cisto radicular do tipo Bahia.